Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre angiologia, tem algumas perguntas e respostas que procuraremos responder. Antes, porém, só complementando a respeito de antropologia teológica, quando nós falamos sobre dicotomia e tricotomia, é bom nós lembrarmos que, na verdade, o homem, o ser humano, ele é um conjunto, corpo, alma e espírito. Mas esses três componentes do ser humano, eles trabalham em harmonia, certo? Não dá para nós separarmos o corpo da alma e do espírito, eles estão trabalhando juntos desde o momento da concepção. Esta separação só haverá no momento da morte, quando o ser humano morrer, quando nós morrermos, aí haverá separação, sim. O corpo vai para o pó da terra, como já tinha afirmado, e é uma resposta da palavra de Deus, e a alma, se a pessoa foi convertida, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi para o paraíso. A alma da pessoa, que é a vida da pessoa. E a alma dos incrédulos vão para o Hades, como eu já tinha afirmado. E o espírito, que é aquilo que faz a ligação do ser humano com a divindade, volta para Deus que o deu. Certo? Agora vamos lá. Vamos falar sobre essa primeira pergunta. Na verdade, já estamos na pergunta 61. Veja só, 61. É porque eu não vou falando os números, mas já estamos na pergunta 61. Existem anjos, certo? Existem anjos? Naturalmente. Se você crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como palavra revelada de Deus, a Bíblia fala sobre os anjos. Os anjos existem. Os anjos existem, certo? Os anjos são, segundo aquilo que a Bíblia diz, espíritos ministradores. Deus criou os anjos para que eles possam agir em favor da humanidade. Eles estão a serviço do Deus Altíssimo. Eles estão a serviço da Triunidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os anjos foram criados por Deus. Existe aí uma divergência sobre quando é que os anjos foram criados. Alguns acreditam que quando Deus criou todo o universo, tanto o universo físico como o universo espiritual, ele criou tudo em um só momento, ali também ele criou os anjos, que estão a serviço dele. Outros acreditam que os anjos foram criados primeiro, quando Deus criou o universo espiritual. Nesse primeiro momento da criação, Deus criou o universo espiritual e também fez surgirem os anjos, que são seus ministros. Depois de ter criado o universo espiritual, Deus criou o universo material. Ao criar o universo material, Deus cria a terra, depois tudo que é necessário para a presença do homem. Deus, após criar a terra e tudo que era necessário, ele criou o homem no sexto dia e no sétimo dia ele descansou, certo? De qualquer forma, mesmo que o mundo tenha sido criado, o universo espiritual e material ao mesmo tempo, ou de forma separada, Deus criou os anjos. Os anjos são criaturas de Deus, certo? São criaturas de Deus. São seres espirituais. Muito tempo atrás, os primeiros pais da igreja acreditavam que os anjos
eram seres que detinham um corpo espiritual, um corpo espiritual. Mas no decorrer do tempo e através também de reflexões na palavra e no conhecimento geral, chegou-se à conclusão, alguns pensam, uma boa parte dos teólogos pensam, que os anjos são espíritos apenas, não têm corpos etéreos, mas eles são apenas, tão somente seres espirituais dotados de inteligência, certo? Dotados de moral, de compreensão moral, e vivem sistematicamente a serviço do Criador, certo? Vivem a serviço do Criador. Uma outra pergunta: quando se deu a criação dos anjos? Já respondi agora há pouco. Alguns pensam de uma forma, outros de outra. No entanto, eles foram criados por Deus. Creio eu, penso eu que eles foram criados antes da criação do mundo material, antes da criação do homem, certo? E viviam a serviço do Deus eterno, Pai, Filho e o Espírito Santo. Para que os anjos foram criados? Como eu já disse agora há pouco, os anjos foram criados, segundo aquilo que nós vemos na palavra do Senhor também, foram criados para serviço do Criador, do Deus eterno. Eles estão a serviço do Deus eterno, desde os primeiros instantes de sua criação até os tempos atuais, e durante todas as gerações, os anjos estão basicamente a serviço de Deus, a serviço do Deus eterno, certo? Eles estão a serviço, estão trabalhando para o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos os anjos trabalhando. Vamos lá, pegar a Bíblia. Em Isaías, há um relato muito lindo, no capítulo 6 de Isaías. Você já conhece esse texto, porque você já deve ter lido muitas vezes e até mesmo pregado sobre esse texto. Está aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ele teve uma visão, Isaías, o profeta, teve uma visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí Jeremias se considerou totalmente pecador. Ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estou vendo a glória de Deus. Olha só. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva na mão, que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-a na minha boca e disse: Vê, os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Não é mesmo? Olha que lindo, maravilhoso. É uma amostra de qual é o trabalho dos anjos. São espíritos ministradores, estão louvando ao Senhor, estão ao redor do trono. Nós vemos isso lá em Apocalipse também, esta visão linda, os anjos cantando louvores, certo? Quando do nascimento do Senhor Jesus, do Salvador, os anjos apareceram cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens.
glorificando ao Deus eterno. São os cantores. Os anjos, você vê aqui na Bíblia, podemos ler vários textos, apareceu Abraão, o anjo apareceu a Abraão, certo? O anjo apareceu a Maria, Gabriel apareceu a Maria, apareceu a José, certo? Trazendo informações importantes sobre o Salvador. O anjo apareceu a Daniel, certo? Conversou com Daniel, o profeta, certo? Então nós vemos a ação dos anjos ao longo da história bíblica de uma forma muito forte. Então os anjos foram criados para serviço do Senhor, são ministradores do Senhor, e então estão a serviço do Deus eterno. Perfeito? Vamos lá. São todos bons? Pergunta forte. Não são todos bons. Todos eles foram criados bons, certo? São bons, foram criados bons. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Então os anjos foram criados bons. Nós vemos que na história da criação, me parece que houve uma revolta de um grupo de anjos liderados por Lúcifer. E uma parte dos anjos, por orgulho, deixaram o seu estado natural de bondade e foram expulsos da presença do Senhor. Vamos lá ler segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos lá. Versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Certo? Aqui os anjos rebeldes, segundo as interpretações mais coerentes, foram aqueles que se rebelaram contra o Senhor, e perderam o direito de estarem na presença de Deus. Deus os expulsou da presença deles, juntamente com o seu comandante, o chefe deles, Lúcifer. E depois quando falarmos sobre armatologia, nós vamos falar um pouco sobre isso. Perfeito? Então nem todos os anjos são bons, tem os anjos maus. Vamos lá em Judas também, Judas, versículo 6, diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Certo? Então foram os anjos que foram expulsos da presença do Senhor, se tornaram em demônios, certo? Em demônios. Esses anjos, eles também são chamados anjos maus, eles têm poder, o poder deles é limitado, mas eles estão aí perturbando a vida das pessoas, dos filhos de Deus. Perfeito? E assim como tem os anjos bons que estão a serviço do Senhor. Os anjos bons, vamos lá. 1 Timóteo 5:21. Vamos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Paulo falando para Timóteo diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Paulo está falando aqui que existem anjos eleitos, certo? Quais foram os anjos eleitos? Aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, aqueles que não viveram na soberba, né, e que não se investiram contra o Todo-Poderoso. Vamos lá. Mais um outro texto,
aqui 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então Paulo está falando aqui que até o próprio inimigo tenta se transformar em um anjo de luz para poder enganar as pessoas. Os anjos nos servem de exemplo. Vamos lá, Mateus 18. Mateus 18. E Jesus mesmo afirmou que os anjos dele estão a serviço dele. Certo? Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Ou seja, os anjos estão vendo a face de Deus, estão a serviço até mesmo dos pequeninos, das crianças. Certo? Não podemos entrar naquele mérito da questão do anjo da guarda. Não. A Bíblia só diz, Jesus fala que os anjos estão a serviço dos seres humanos, inclusive dos pequeninos, guardando-os. Os anjos também é um poderoso exército de Deus. A Bíblia mostra muitas vezes, quando foram prender Jesus, os discípulos queriam lutar, mas Jesus falou: olha, vocês não veem que se eu quisesse, eu convocaria agora miríades, legiões de anjos para me proteger? Mas Jesus não quis usar desse seu poder, que era necessário que ele fosse preso e fosse levado a julgamento, certo? Os anjos se comunicam com os homens? Certamente, a Bíblia diz. Eu creio naquilo que a Bíblia fala. Os anjos se comunicam, como eu já disse agora há pouco. Os anjos se comunicaram com Abraão, apareceu o anjo para comunicar com Abraão. Não teve um anjo que lutou com Jacó, se comunicou, e Jacó falou para ele: olha, só te largo, só me abençoar, certo? Até isso aconteceu. Os anjos conversaram, o anjo conversou com Daniel, o profeta Daniel, revelando coisas que iriam acontecer no futuro. O anjo apareceu a Maria, como eu disse, a José, o Gabriel. Perfeito? Os anjos apareceram para Pedro, falando com Pedro, tirando da prisão. Os anjos se comunicam com os seres humanos e na linguagem humana, certo? Deus dá o poder para o anjo, para ele poder se apropriar de um aparente corpo, e aparecem, tanto é que Abraão, quando viu o anjo, tinha uma semelhança humana, certo? O anjo recebe uma aparência humana naquele momento, conversa com o ser humano na linguagem humana para cumprir um mandamento ou uma orientação de Deus, para dar uma orientação para o ser humano, e depois volta para a sua situação de espírito, certo? Então isso é perfeitamente natural e normal. Alguns já falavam de teofania, certo? Mas no caso de teofania, a transformação de Deus tomando uma forma humana para falar com o mas o anjo que Deus envia representando a ele, representava a Deus. O anjo aparecia representando. E às vezes também, como o próprio Isaías viu os serafins assim com um formato bem
diferente, não é? Com 6 asas, etc. E falando na linguagem que Isaías entendia, que era o hebraico, certo? Então nós vemos ali os anjos também. Às vezes ele toma a forma humana, se comunica com os seres humanos na forma humana, certo? E assim ele vai cumprindo a sua missão como um ministrador. Está a serviço do Deus eterno e também assim como ele está a serviço dos filhos de Deus, certo? Vamos lá. Há uma hierarquia angelical? A Bíblia mostra que há uma certa hierarquia. Fala sobre querubins, certo? Querubins. Gênesis 3:24, uma das funções do querubim. Vamos lá ver. Gênesis 3:24. A Bíblia, a palavra de Deus. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, lançou o ser humano, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Certo? Então, os querubins são guardiões do paraíso. Guardiões do paraíso. Do lugar maravilhoso que Deus havia criado para o ser humano. O ser humano foi expulso do jardim do Éden, do paraíso, e agora os querubins são guardiões. Eles são de extraordinário poder, eles revelam a majestade de Deus, os querubins. Também nós vemos na Bíblia os serafins. Serafins que são os servidores do trono de Deus, estão a serviço do Senhor, são os louvadores, eles estão ali cantando constantemente louvores e exaltação ao Senhor. Já vimos em Isaías 6, versículo 2 e versículo 6, mostrando os serafins ali trabalhando, certo? Também mostra na palavra do Senhor os principados, potestades, tronos e domínios. Então nós vemos sobre os querubins, serafins, principados, potestades, tronos e domínios. E a Bíblia mostra vários textos falando sobre isso. O apóstolo Paulo fala no Efésios 3:10, Colossenses 2:10, sobre essas hierarquias angelicais, principados, potestades, tronos e domínios, certo? Além disso, a Bíblia fala sobre 2 nomes de anjos, Gabriel e Miguel. Gabriel, aquele anjo que veio para trazer as boas notícias, falou para Maria: trago novas de grande alegria, né? Vem trazer para você notícia muito bonita, certo? Gabriel traz boas notícias, a notícia da vinda do Messias, certo? E Miguel, que é o príncipe, chamado de príncipe, certo? Que falou com Daniel sobre eventos imediatamente futuros e bem distantes também. Então Miguel, a palavra significa quem é como Deus, também era um príncipe, certo? Alguns ficam criando especulações de que Miguel fosse uma das pessoas da Trindade. Não, Miguel foi um anjo criado por Deus, um dos príncipes de Deus, certo? Naturalmente nós vemos que tanto Gabriel como Miguel são anjos de destaque ali, que estão a serviço do Senhor, estão no topo, vamos dizer assim, da liderança angelical.
Eles têm tudo em perfeição, são perfeitos, porque eles não perderam esta característica. Quando nós falarmos sobre Lúcifer, nós vamos entender um pouquinho a amatologia, essa questão de hierarquia e o que aqueles perderam. No caso aqui, Gabriel e Miguel, eles estão em destaque, certo? Eles fazem os melhores serviços para o Senhor. Perfeito? Vamos lá. Qual o papel deles na condução do universo? Como eu disse, eles não criaram nada, eles são criaturas de Deus e eles estão aí a serviço do Senhor no universo. Se você for ler lá no livro de Apocalipse, os anjos vão ter uma ação muito forte no livro de Apocalipse, nas revelações, nos tempos futuros, quando do encerramento do ciclo do universo físico, certo? Na conclusão da história da salvação. E ali no livro de Apocalipse mostra de uma forma muito contundente o papel que os anjos vão exercer no mundo material, assim como eles já exercem atualmente no mundo material. Eles estão a serviço do Deus Altíssimo em todo o momento, em todo o tempo. Nós não vemos, mas eles estão aí ativos, eles estão agindo a serviço do Senhor Todo-Poderoso. Eles estão ativos, agindo a serviço dos filhos de Deus. A Bíblia diz que os anjos cantam de alegria quando um pecador se arrepende, certo? Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, há uma alegria no céu pela conversão das pessoas e os anjos cantam louvores ao Senhor. Também eles protegem os crentes em Cristo Jesus. E vamos ali para Hebreus, para entendermos um pouquinho aqui. Vamos lá. Versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus. O versículo 13 fala sobre a diferença do Senhor Jesus para os anjos. Olha só. Ora, qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Deus falou para Jesus, mas não falou para os anjos. Os anjos são ministradores. A Bíblia diz: não são todos eles ministros, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha só que lindo! Os anjos estão também a serviço daqueles que vão herdar a salvação, a nosso serviço. Os anjos são espíritos ministradores, estão ministrando, estão a serviço dos filhos de Deus. Você tem o privilégio de ter os anjos do Senhor a seu serviço, certo? E eu também, e todos nós que amamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que amamos o reino de Deus, os anjos do Senhor estão trabalhando em nosso favor, em favor da nossa família, em favor da nossa igreja, em favor do reino de Deus, em favor de todos aqueles que amam o Senhor em todo o tempo, daqueles que estão nos lugares complicados, nos lugares difíceis, estão sendo perseguidos, mas o Senhor está lá e os anjos do Senhor estão também trabalhando ali. O Senhor está ministrando ao seu povo, os seus anjos fazendo a obra do Senhor em prol daqueles que o amam, certo? Então, que papel lindo esse dos anjos do Senhor. Estão servindo ao Senhor, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é gostoso ser filho de Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor até preparou os anjos para estarem também trabalhando em nosso favor. Meus amigos, eu gostaria que você pudesse curtir a nossa página. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal do Pastor Lourival.
O nosso desejo é de ensinar a palavra de Deus. Divulgue para outras pessoas também, para que elas possam estar assistindo esses vídeos. Pense o seguinte, como eu disse anteriormente, retenha o que é bom. Se você está aprendendo algumas coisas, ótimo. Se você tem conclusões diferentes, não tem problema. Continuaremos sempre amigos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente.